Olá pessoas, tudo bem? Eu voltei, vamos lá. Esse vídeo vai ser sobre rede de apoio. Eu tava reassistindo alguns dos meus vídeos, né? E aí eu percebi que às vezes eu faço esses vídeos e escrevo as minhas coisas aqui, né, e tal. E aí depois eu publico, ou compartilho algumas coisas nas redes sociais. Às vezes isso é pra eu conseguir me ouvir também, sabe? Não é só pros outros, é também pra mim, né? Então, aí pensando nisso das redes de apoio, já faz um tempo que eu venho pensando em quem são as pessoas da rede de apoio, né? Tem um burburinho acontecendo, algumas pessoas estão comentando sobre o que seria isso, né? E aí resolvi fazer esse vídeo. Então vamos lá. Eu percebi que a primeira pessoa, né, que a gente tem que pensar é na gente mesmo, né? Então, que eu sou a minha própria, faço parte da minha própria rede de apoio, né? Então, claro que não sou só eu sozinha, mas é importante a gente ouvir aquela vozinha, sabe? Voz que vem de dentro. E que muita gente às vezes relaciona isso com a consciência ou com seus pensamentos, com a sua alma, né, com a sua própria verdade e tal. Então, é importante você conseguir ouvir sua intuição, a sua verdade, né? Então, a primeira pessoa da sua rede de apoio é você, tá? É muito importante, acho que isso fica claro, porque muitas vezes a gente pensa que tem outras pessoas só, né, nessa rede de apoio, mas você pode ser a sua própria rede de apoio, né? Você pode ser a sua própria pessoa. Não dá pra entender isso? Você vai ser a primeira pessoa que vai ter que valorizar você, né? Mesmo que você fique sozinho, né? Inclusive, quem já morou sozinho consegue ficar um tempo, né, sem conversar com ninguém e tal, já consegue ter uma percepção um pouco maior desse eu interno, sabe? E você consegue falar sozinho, você consegue analisar coisas dentro, sabe? De dentro pra fora. Então é você com você mesmo, tá? Então essa é a primeira pessoa da sua lista, é você, tá? E eu sei que muitas vezes as pessoas falam que estão sozinhas, que elas se sentem sozinhas, né? E às vezes, de fato, elas estão. Às vezes moram sozinhas, né? Fazem tudo sozinhas. Então, por isso que é muito importante você ter essa noção de que existe você com você, tá? Vamos para a segunda parte aqui. Então quando você está sozinho, algumas coisas que às vezes, se você não tem essa percepção do eu com eu mesmo, né? Coisas que você pode fazer pra você entrar em contato com você mesmo, sei lá, escrever, pra quem gosta de escrever, né? Fazer vídeos, fazer terapia, claro, né? Porque você tem que conversar e elaborar situações ali. Correr, fazer exercício físico, às vezes tem gente que fala nadando, ou não sei, movimento, sabe? A pessoa consegue refletir, ou então até assim, pegando um ônibus, sabe? Pra ir pro trabalho, pegando um metrô, tal, você tá sozinho ali, tem uma galera em volta, mas você tá com você, né? Isso é importante observar os seus pensamentos, né? As suas observações da vida e meio que conversar com você mesmo, né? Acho que todo mundo faz isso. Acho muito difícil alguém que não faça. Mas se você não faz, experimente. Muito importante também, né? Em muitos momentos, assim, as pessoas que se sentem muito sozinhas, elas tendem a ter alguns pensamentos intrusivos, né? Ou destrutivos. Então, assim, as pessoas podem não se sentir como ela mesma sendo a rede de apoio dela, né? Então, você tem que aprender a dar a mão pra você mesmo, tá? Pra fazer as coisas e tal. E aí você não pode soltar essa mão, porque é você com você, né? E o mundo ao redor existe, porque existe, né? Mas cada um tem o seu eu, tá? Isso ninguém vai fazer por você, é só você com você. Então, quando você achar que ninguém tá acreditando em você ou que você é sozinho, acredite. Você precisa.
tá? Confiar no seu eu. Então, porque é a sua vida, não é dos outros. Deixa os outros cuidar da vida deles, cuida da sua, primeiro. Aí, quando as pessoas se sentem sozinhas, é muito comum você ouvir que as pessoas falam que elas estão completamente sozinhas, né? Que ninguém tá dando suporte e tal. E às vezes é uma realidade, né? No mundo que a gente vive, muitas vezes isso acontece com algumas pessoas, né? Elas têm a sensação de que não tem essa rede de apoio, às vezes realmente não tem, assim, tá? Mas é importante você começar a identificar quem são essas pessoas, porque às vezes não é que elas não existem, é que você não tá percebendo que elas estão ali, né? Então tem algumas vertentes, assim, de rede de apoio que eu quero elaborar aqui nesse vídeo. Então eu vou dividir a rede de apoio em algumas categorias, tá? Então agora esse vídeo eu vou mudar um pouco a estrutura. Eu não vou aparecer, eu vou mostrar uns cards que eu fiz, que eu acho que vai ficar mais visual, assim, vamos ver se funciona, tá? Já volto. Então, como eu comecei falando, a gente começa pelo menos com você, né? Então, você é a primeira pessoa da sua lista, ok? Então, esse é o primeiro card que você tem que pensar se você tá de bem com você mesmo ou não. Aprenda a dar a mão pra si mesmo, certo? Aí, a segunda, que eu acho muito importante, que é a primeira, acho que as pessoas costumam falar, é a emocional, né? Então, é a primeira sua rede emocional, que geralmente a gente tende a entender como a sua família, os seus amigos, as pessoas que são conhecidas ao seu redor, né? Então, conhecidas assim e próximas, né? Então, essa rede seria a sua rede de apoio afetiva e de pertencimento, de conexão, das ligações emocionais, né? Então, assim, todas as emoções aí, né? De relacionamentos, né? Que a gente tem. Então, pode ser amigos, família, coisas que te tragam felicidade. E aí você sente uma confiança, né, nessas pessoas, geralmente. Então, tenta fazer uma lista de quem são, né? Então, essas pessoas da sua família, seus amigos e pessoas mais próximas, tá? Pensa assim, pessoas que são realmente próximas com quem você pode se abrir, né? Conversar e tal. Ok? A segunda rede aqui de apoio que eu separei, a segunda rede de apoio que eu separei foi a financeira e da estabilidade. Então, o que significa isso daí, né? A primeira foi das pessoas conhecidas, né? Nada financeira e estabilidade não é necessariamente das pessoas conhecidas, apesar de poderem estar relacionadas, tá? As duas coisas poderiam estar vinculadas, mas não necessariamente, tá? Às vezes você tá sozinho, relativamente, emocionalmente, instável, mas você tem uma estabilidade financeira, né? Então, isso geralmente está ligado com trabalho, né? Emprego, propósito, carreira, um pouco misturado aí, né? E com bens materiais, né? Então, você tem o seu carro, seus objetos, então você tem que pensar assim, quem são as pessoas que facilitam esse acontecimento, né? De dinheiro e estabilidade na sua vida, né? Então, sei lá, você tem um emprego, então você provavelmente foi contratado por alguém, né? E você trabalha com pessoas, né? Quem são essas pessoas? Se você tem uma empresa, quem são os seus consumidores, né? Então, essas pessoas, elas são desconhecidas, né? Mas elas estão ali te apoiando de alguma forma e te dando essa estabilidade, certo? Então, não necessariamente tem que ser pessoas desconhecidas, tá? É só você receber esse reconhecimento financeiro, né? Reconhecimento que vem de forma com uma estabilidade para você conseguir se manter, certo? E comprar coisas, né? Então, tudo que tiver a ver com objetos, né? Inclusive os objetos, né? Tipo, quais são os objetos de desejo ali que você tem e que às vezes
eles te proporcionam coisas, mas que elas foram feitas por pessoas, né? Geralmente, outras pessoas. Quem são essas pessoas, né? Então, às vezes a gente esquece que tem gente por trás de tudo, né? Assim, então, é bom parar para refletir, sim, dar uma refletida, né? O que tem em volta dessa estabilidade financeira, certo? Se você não tem, né? Isso pode acontecer. Mas às vezes, agora você vai começar a perceber que algumas vezes não tenham alguns elementos aí de estabilidade, né? De estabilidade não, de rede de proteção. Mas você vai entender isso com o tempo. Bom, a terceira é segurança e proteção, né? Que muitas vezes as pessoas também relacionam com a financeira estabilidade, mas eu vou explicar que não, tá? Que não tem muito a ver, porque é fácil de confundir, né? Uma coisa com a outra. Mas segurança e proteção tem mais a ver com a sua liberdade, né? E poder de escolha, a sua independência. Pensa assim em casos de proteção mesmo, né? Você pode ter a polícia, né? Pensar na sociedade, assim, de uma forma geral. Às vezes você tem relações afetivas que não são seguras. Às vezes você tem um emprego que é estável, mas também pode não ser seguro, entendeu? Então, assim, é bom entender que algumas coisas estão misturadas, né? Você pode ter, por exemplo, as três coisas juntas aqui, né? Numa mesma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você pode não ter, né? Então, você tá sem a rede de segurança afetiva ou estabilidade financeira, mas você tem a rede de proteção da segurança. E aí, quem são essas pessoas, né? Em alguns casos, é a própria polícia, né? Então, ou outras redes, de novo, de pessoas desconhecidas que te dão essa segurança, tá? Não, então, de novo, apesar de muita gente achar que a segurança tem a ver com pessoas próximas, às vezes não, tá? Nossa, eu tô ficando sem falta de ar. Ops. Mas então, não. A rede de proteção pode ser também só de pessoas desconhecidas, tá? Então, pensa assim, a única rede de proteção com pessoas realmente conhecidas é a emocional, tá? Vamos para o próximo. O próximo é o espiritual natural. Esse, no caso, não tem muito a ver com pessoas, tá? Então, sim, aí você fala, como é que eu vou ter uma rede de apoio de não pessoas, né? Porque aí é uma coisa, assim, do ambiente, tá? Então, assim, o mundo ao nosso redor. O que é uma espécie de segurança também, né? É a natureza, enfim. Tipo, você acordar no dia e saber que tem o sol ali, sabe? Vão ter os animais, as plantas. Aí você pode relacionar isso com Deus, com a vida, né? Então, todas as coisas não exatamente nem físicas, assim, não tem muita explicação, né? Isso não é uma coisa que a gente realmente controla. Sei lá, o ar que a gente respira. E é uma rede de proteção, a gente não vive sem isso, né? Então, é o lado meio esotérico, não sei, sobrenatural, o lado físico, não sei. Só que é importante a gente entender que isso existe, né? Assim, você conseguir visualizar a importância disso também na sua vida, né? Então, às vezes, quando você tá muito perdido, basta você, tipo, olhar pro céu, entendeu? E ver que o céu tá ali, tem estrela, tem sol, tem lua, entendeu? Então, sem querer ou não, é uma rede de proteção, especialmente para quem realmente gosta e desenvolve esse lado mais espiritual mesmo, né? De ligação com as coisas. Então, tudo acaba virando um caminho para você também se autoconhecer. Aí mistura um pouco, né? Com você conhecer você mesmo e conhecer o mundo, né? De uma forma geral. Acho que eu falei tudo, peraí, deixa eu ver. O meio ambiente, tá? Então, assim, podem ter pessoas, né, que vão te ligar a isso, mas pode não ter, tá? Pode ser só você mesmo, com a observação das coisas. Nesse caso, não é de dentro pra fora, é de fora pra dentro, né? É isso? É. É do meio
pra dentro, tá? Aí o último que eu tenho aqui é o de influência social. Nesse caso, são de pessoas mesmo, né? Tem o meio ali, né, misturado com isso aqui, mas nesse caso são as pessoas, é a nossa sociedade, né? E aí, realmente, é um leque de pessoas que a gente interage no mundo, de pessoas desconhecidas. Aí podem ser pessoas do grupo de trabalho, de estudo, de convivência no seu condomínio, que mais? Pessoas estranhas, tá? Assim, desconhecidas mesmo. Você vai encontrar na rua, vai dar aquela interagida, falar do dia, sei lá. Então, assim, às vezes a gente não percebe, mas eles também têm uma influência. E às vezes elas te ajudam, né? Por exemplo, você perguntar se você tá perdido na rua, precisa saber onde fica tal lugar, né? Você vai pedir ajuda de um desconhecido. E às vezes essa ajuda social vem de forma involuntária, às vezes você nem pede, né? Mas ela tá ali, né? E às vezes falta você ter alguém conhecido, né? Ou então até alguém dessa rede de influência social, que é uma pessoa desconhecida, vira uma pessoa conhecida e próxima, né? Mas às vezes não, né? Às vezes são pessoas que passam na nossa vida, mas elas não chegam realmente a desenvolver uma conexão muito grande com a gente, sabe? Não passa muito pro lado emocional. Acho que ficou claro, né? Aí voltando aqui pra você mesmo, né? Que são as coisas que vêm de dentro pra fora, tá? E aí tem mais a ver com você mesmo. Então, a sua autenticidade, criatividade, esperança, seu cuidado com o seu corpo, com a sua saúde mental, com a sua saúde física, né? Então, é você, seu corpo, sua alma, sei lá o quê, e você mesmo. É você. Então, assim, fica você aqui, e aí as outras coisas vão, né, se meio que ficando ao redor, né, aqui, assim, né? Então, e aí a gente cria o leque aqui de rede, né? De apoio mesmo, assim. Então tem você aqui no meio e as outras coisas, né? De financeiro, segurança, pessoas conhecidas, pessoas desconhecidas e o meio ao seu redor, né? O meio natural ali, da natureza. Que às vezes também tá relacionado com os seus pets, tá? Tipo, não vamos esquecer que às vezes a gente tem um relacionamento com cachorro, com gato, com, sei lá, periquito. Enfim, tartaruga, né? Sei lá, enfim, as pessoas têm relacionamento com os animais aí. Que não são pessoas, né? Então, eu falei muitas coisas aqui e aí eu queria dar uma concluída. Vou voltar, pera. Voltei. Então, aí é importante a gente entender que essas redes de apoio, independente de qual elas sejam, tá? Então, tem aqui os cards aqui. Então, não importa qual seja a rede de apoio que você entende, né? Todas elas são redes, né? Mas elas não são permanentes, tá? Então, elas vão mudando com o passar dos anos. Então, você tem um grupo de amigos, né, da infância, e depois na faculdade você vai ter outro, aí na vida adulta mais avançada você vai ter outros, ou algumas pessoas que permanecem, né, ao longo do período. E com as situações também. Então, foi o que eu falei, às vezes as pessoas desconhecidas no meio da rua, totalmente aleatórias, te ajudam, te indicam alguma coisa. Recentemente aconteceu comigo, uma moça, o que ela fez? Eu não lembro. Mas enfim, ela me ensinou um negócio que eu não sabia. Eu não sabia usar, como é que fala, a torneira de sensor, né? E aí ela me deu uma dica lá, eu falei, nossa, valeu. Então assim, coisinhas sutis, tá? Que a gente não percebe como rede de apoio, mas são, né? A gente vive em sociedade, fazer o quê, né? E às vezes a gente não percebe, mas tem gente, tipo, fulano X lá, que você nunca imagina nada, tá? Você nem é conhecido, assim, tão próximo. E a pessoa te ajuda, né? De alguma forma. Então, ou às vezes até o contrário, né? Às vezes você tem um amigo muito próximo, e aí você tá passando por alguma situação X, e você acredita que aquela pessoa vai te dar apoio, ela não te dá.
Então, acontece, tá? Não é uma rede permanente, assim, muda um pouco conforme as situações, né? Então, assim, né, dá pra gente definir pelas redes de apoio assim, como você é a social, né? A rede social. As pessoas que você tem lá na rede social, mais ou menos isso. A rede afetiva mesmo, né? Então, pensa as pessoas que você fala, sei lá, eu te amo, né? As pessoas que você convive mais próximo, assim, né? A de segurança são quem você chama no momento em que você realmente precisa se sentir seguro, né? Ou então, que tipo de lei que tem na nossa Constituição, aí, sei lá, X, que protege você de alguma forma e que te garante a liberdade, sabe? Até política talvez entre nesse campo. Financeira, né? Ideia financeira aí qual é a sua rede financeira, de onde que vem, né? Isso. Se você não produz, tem alguém te dando suporte, né? Outra pessoa. Se você não tem isso, tem alguém te dando comida, sei lá, então tem, né? Existe uma rede ali, talvez você não enxergue como dinheiro, né? Mas tem. O espiritual, se você não acredita, tudo bem, continue não acreditando. Mas passe a observar a natureza em si, tá? Eu acho que isso é suficiente, né? Não sei. Se acordar todo dia, tem um ciclo ali de a gente faz todo dia a mesma coisa. Enfim, porque estamos aqui. E você mesmo. É isso. Se só sobrar você mesmo, seja você mesmo, tá? E aí, por que eu tô fazendo esse vídeo? É porque é importante a gente reconhecer quem são essas pessoas. Então, é mais fácil às vezes a gente falar que não tem ninguém, né? Mas acho que mais fácil falar isso do que realmente reconhecer quem são as pessoas ou coisas, né? Sobrenaturais, acontecimentos de coisas que acontecem, enfim. Pessoas, tipo, que te apoiam do nada e você nem sabe que existia e tal. Ou coisas que acontecem que você fala, nossa, ainda bem que isso deu certo, ainda bem que aquilo aconteceu. Então, tipo, algumas pessoas vão falar proteções espirituais e coisas assim, né? Eu acredito muito. Mas, enfim. E aí, muitos vídeos que falam um pouco de rede de apoio, ou, sei lá, vídeos aleatórios aí que a gente vê, que eu não sei nem especificar direito o tema, é que as pessoas falam muito das 5 pessoas que estão ao seu redor, né? E é engraçado porque eu fiz esses cards pensando não exatamente nisso, mas pensando nas redes de apoio mesmo, né? Então, assim, você mesmo é uma, mas geralmente a gente não conta, né? A da natural não tem pessoas, lembra que eu falei? Não é exatamente pessoas, né? Pode ter, mas não é exatamente as pessoas, tá? Então, assim, o que sobra são 4. Uma delas próxima e o resto é tudo pessoa desconhecida. Não necessariamente são pessoas conhecidas próximas de você. Às vezes são, né? Às vezes é a mesma pessoa para tudo isso. Mas assim, parar pra pensar, ó, são 4 pessoas importantes. Claro que eu imagino que você tenha muito mais do que 4 pessoas na sua vida, além de você mesmo, né? Então, e às vezes é isso, é você saber reconhecer, né, quem são essas pessoas em cada momento, né? E aí, assim, eu me discordo um pouco que você tem que pensar só nessas 5 pessoas ao seu redor, porque a gente tem muitas vertentes, não é só a conexão próxima das pessoas conhecidas, a gente tem muita conexão com pessoas desconhecidas e muitas vezes a gente não valoriza, né? Então, é porque falta percepção, né? Por exemplo, a de proteção e segurança, você parar pra pensar numa guerra, a estabilidade de um país, que depende de muitas pessoas envolvidas em fazer isso acontecer, também te traz segurança, né? Então, diminuir, por exemplo, a violência num país também vai te dar mais segurança. E aí, por que eu tô falando tudo isso? Porque as redes de apoio, no geral, elas, quando a gente fala delas, até a influência social mesmo, né? A forma como a gente circula no mundo e tudo. Então, isso vai te dar uma sustentação melhor pra você, sei lá, se sentir mais pertencimento, não sei. E aí outra coisa,
Muitas vezes as pessoas só falam da rede de apoio, dessas duas redes de apoio, que às vezes elas estão interconectadas, né? Por exemplo, seus pais, né? Até você crescer, né? É, elas são as duas bases, né? Que dão afetivo, o lado afetivo e o lado financeiro, e às vezes de proteção que você sente também, mas claro, né? De uma forma mais limitada, não é o que eu acabei de falar. E às vezes também é a sua única sensação de social, né? Porque você tá na sua bolha ali no primeiro momento e tal. Mas conforme você vai crescendo, você se abre para outras redes também, né? Então não tem só essas duas redes, tá? É importante ficar claro isso, porque isso vai te ajudar no seu equilíbrio, tal, para você conseguir pensar, agir, fazer as coisas, ser quem você é e tal. Que às vezes você pode não ter apoio familiar, algumas pessoas não têm, mas elas têm apoio social, né? Ou elas vão achar uma forma de ganhar dinheiro e tal. Então, às vezes não tem social, não tem nada, mas a pessoa ganha dinheiro. Ou ela então vai, tipo, sei lá, virar padre ou alguma coisa e ter conexão espiritual. Enfim, tudo é vários likes aqui, né? Esse vídeo vai ficar 40 minutos. Nos momentos que você tiver necessidade aí é importante você pensar quais são as suas necessidades, né? Hoje, né? Que isso também pode mudar com o tempo. Então, se é dinheiro, se é conexão, se é paz, se é saúde, se é segurança, propósito, reconhecimento, não sei, enfim. Aí a lista é grande, né? Qual é a sua necessidade e que tipo de apoio você está precisando. Se você não tiver, né, como é que você vai encontrar isso, né? E aí as pessoas que geralmente têm uma rede, as redes, né, todas muito bem desenvolvidas, obviamente, que elas podem ter mais sucesso e ser mais prósperas, né, mais completas, tá? Talvez se sentir mais esse pertencimento e completude e tal, porque se elas tiverem uma grande rede de apoio, pensa, uma pessoa que não tem e só sobra a si mesmo, é menos, né, então quando você tem todos, é mais coisa, você se sente, né, completa, digamos assim. Aí é uma questão polêmica. Que também já ouvi em alguns outros lugares, e não do jeito que eu tô explicando aqui, mas que é a tal da estabilidade financeira, né? O dinheiro pode comprar muita coisa, né? O dinheiro pode comprar a sua influência social, você consegue ter pessoas ao seu redor fazendo coisa pra você, você consegue comprar a sua proteção, né? Vou dar alguns exemplos aqui, sei lá, a pessoa tem um personal trainer, tem cozinheiro, tem assistente, tem motorista, segurança, terapeuta, babá, sabe? Então você vai colocando na lista ali tudo que essa pessoa puder pagar, tá? Ela vai ter como rede de apoio, mesmo que ela esteja pagando, né? Então, a sensação que dá é que as pessoas ricas, elas têm tudo, né? De fato, acho que elas até têm, né? Não sei se aí elas vão ter um relacionamento bom com elas mesmas, talvez. Espiritual também não sei, porque foi o que eu falei, duas coisas que não dependem. E de afetivo, eu não sei, você consegue comprar pessoas afetivamente? Não sei. Mas enfim, as outras redes, acho que você consegue. Talvez a pessoa até consiga, porque ela consegue aproximar a gente, não sei. Mesmo que seja por interesse, né? Enfim. Mas que se você não tiver dinheiro, foi o que eu falei, você precisa de quatro pessoas, né? É isso. E reconhecer a existência dessas pessoas, né? E você mesmo, tá? São 4 pessoas. Cadê? 4 pessoas daqui, né? Você mesmo e o seu lado espiritual, né? Se você acreditar. Então pensa assim, as pessoas que, sei lá, estão presas e aí a família não vai visitar, tal, não sei. Que situações? As pessoas estão morando na rua, não sei, elas não têm afetividade com ninguém, não sei. Elas não têm conexão espiritual, será que elas não têm contato com as pessoas da região? Quem dá comida pra elas, sabe? Então assim, mesmo em alguns níveis, se você parar pra refletir, existe uma rede, tá? As pessoas, tipo, a gente não vive sozinho numa ilha. Tem pessoas que vão atrapalhar e tem pessoas que vão ajudar, né?
Enfim, pra finalizar, é só pra você refletir aí, com calma, né? Se você é rede de apoio de alguém também, né? E como? Se é financeiramente, se é emocionalmente, se você dá suporte para os seus amigos, familiares, se você paga alguma coisa para alguém, né? Então, por exemplo, você já deu algum presente. Isso é uma rede de apoio, tá? Eu sei que parece banal, mas não é. Não é. Se você tá aqui, por exemplo, esse é o social. Eu não sei com quem que eu tô falando aí do outro lado. Não faço a menor ideia. Pode ser gente conhecida minha, efetivamente, emocionalmente. Mas pode ter gente aí que eu nunca vi na vida, né? Então a gente tá criando uma conexão aqui. Segurança, nesse caso, acho que, não sei explicar. Espiritual, por algum motivo, talvez alguém tenha encontrado meu vídeo aleatoriamente. Ah, enfim, acho que você tá aqui porque você vai refletir sobre isso depois. Então você vai ter ali sua conexão com você mesmo, você vai pensar nas pessoas, fazer sua listinha. E aí você começar a valorizar mesmo, né? Quem é essa pessoa, né? Coisas simples assim do dia a dia, tá? Tipo, alguém lavou uma louça pra você. É, alguém deixou você passar na catraca do metrô e pagou, sei lá. Alguém te comprou um café. Que mais? Não sei. É, coisas. Você tem que começar a reparar nas coisas. E se você é a rede de apoio de alguém, se você não percebe você como rede de apoio de alguém, seja, gente. Seja a rede de apoio também das outras pessoas. Enfim, como? Aí vai ficar para um próximo vídeo, talvez. Mas eu espero ter ajudado você a identificar quem são essas pessoas. E porque às vezes as pessoas ficam falando, ai, rede de apoio, não sei o quê. Mas não para realmente para refletir ou conseguir identificar realmente o que seriam as redes, né? Às vezes as pessoas criam uma ideia de que é alguém que vai fazer tudo por você. Não é uma pessoa que vai fazer tudo por você. São as pessoas fazendo coisas, né? Às vezes é uma coisinha aqui, coisinha ali, coisinha aqui, sabe? E vai ter gente que vai atrapalhar, né? Porque tem gente que nasceu pra isso. Mas, mas aí é esse contraponto, entendeu? Vão ter as pessoas que vão te apoiar totalmente aleatório, que você não conhece. Dê valor a essas pessoas também, ok? Acho que foi isso. Nossa, até cansei. Sério, acho que falei muito, fiquei com falta de ar. É isso, gente. Tchau. Fica pra próxima.